muita alegria saber que a igreja está completando os 90 anos, né? Então tem muita história aí para contar. Futebol é uma coisa à parte, sabe? A gente era adolescente. E quem era o maior craque na época do futebol de vocês? Eu, né? Claro. Algum craque na época. Não sei, a modéstia me impede de falar, né? Desculpa aí, acho que vocês entenderam, né? E uma coisa que eu lembro muito bem também do Joãozinho. O Joãozinho era muito rápido, corria pra caramba. E uma coisa que eu lembro direitinho, ele fazia tabela. Tabelava, sabe, com a parede. Os pessoal achavam ruim. O garoto chutava forte. Na época de Irã, Pascoal, Moisés, o Garô, o Gregório, o Ovan, que já tá na glória. As brincadeiras, as briguinhas entre aspas, muito divertido. Éramos conhecidos como a turma dos armênios, né? E então falar de um seria injusto, né? Então nós tínhamos muita gente boa. Muito bom ouvir falar sobre o Grêmio masculino, mas a gente também, as meninas também, nós tínhamos o nosso Grêmio feminino. E eu particularmente posso dizer que eu não via a hora de chegar o sábado para estar naquele lugar. Um livro de 90 anos, cada página 10 anos. E eu faço parte de uma dessas páginas. Com o Grêmio Juvenil Luz Feminino. Há mais de 40 anos já existia um grupo de meninas na Igreja Evangélica Armênia. Olha, é incrível. Mais de 30 meninas frequentavam as quintas-feiras à tarde, lá o nosso Resmeta, a nossa igreja, lá no Imirim. E eu lembro direitinho, que me marcou muito, fizeram um campeonato, né, na época, e o nome do time era cada personagem bíblico, né? E o meu, né, meu nome do meu time era Sansão. Vejam, se fosse hoje iam falar que era bullying. Todo mundo tirava sarro de mim, porque eu era bem magrinho, e o nome do time era Sansão. Enfim, a bola era pesada, todo mundo olha, como é que pode chamar Sansão um cara desse no gol? E por incrível que pareça, nós fomos campeão. Foi a primeira medalha que eu ganhei na minha vida, jogando futebol, foi no Grêmio. Era disputa de equipe, era Coca-Cola contra... Na época eu não lembro se era Fanta já ou se era Crush ainda. Mas a gente tinha que fazer versículo. Eu sempre fui muito competitiva, sempre gostei de ganhar, mas uma coisa ninguém fazia melhor do que eu, que era agitar. Que, aliás, até hoje, eu acho que é o meu papel. Eu vou amar mais, vou abraçar mais, eu vou viver em paz. Então tinha ping-pong, tinha tiro ao alvo, era uma série de atividades. Era muito bom. Olha, foi uma história gostosa. Lá na quadra de baixo era o nosso lugarzinho. Aliás, nenhuma quadra era um cimentado. E ali a gente brincava, jogava vôlei, nem precisava ter estrutura. Era só a gente estar juntas que a gente já ficava feliz demais. Então nós formávamos vários times e jogávamos por aí afora. Um dos momentos muito marcantes da minha vida foi quando a gente teve a nossa Mocidade Luz, onde a gente tinha um time de vôlei muito forte, por sinal. Era uma turma bem bacana, viu? E a gente arrasava no jogo. A gente aprendeu a jogar vôlei ali, acho que aprendemos. Umas mais, outras não tanto. Então foram momentos legais, marcantes, a mulherada era forte, a gente também podia também ter uma comunhão com Deus, aproveitar aqueles momentos, né? E a gente poder também estar louvando a Deus. E isso nos proporcionou muitas coisas importantes, como, por exemplo, participar da Copa Armênia. A Copa Armênia, no meio da nossa coletividade, era um evento bem bacana, e que dava voz a nós cristãos evangélicos no meio da nossa comunidade, né? Eu comecei a frequentar a igreja através da minha avó, Osana, que frequentava. A minha avó, Shiranush, que me levou lá. E através dela, o Diran e o Garabet Bireder me convidaram para participar do Grêmio. Isso foi lá atrás, em 1964.
E eu não lembro bem exatamente, mas foi numa dessas ocasiões lá no Grêmio Juvenil Luz, que eu frequentava, que eu aceitei a Jesus. Eu não me lembro como foi isso, mas foi numa dessas reuniões que nós tínhamos lá. Antes de jogar, participar, tinha que participar do culto, era umas 2 horas todo sábado. A gente não via a hora de chegar ao sábado para ir para o Grêmio. Algumas histórias dentro do Grêmio, onde o Paulinho junto o Garô e também às vezes até o Jorge Bozói eram os líderes. E tem um fato, uma história muito interessante, que o Garô, para jogar bola, a gente precisava escrever um capítulo da Bíblia. E naquele momento, muitos não queriam ou questionavam, e mesmo assim tinha que escrever. Caso não jogava bola. Eu agradeço a Deus por ter usado essa igreja para me ensinar. Algumas pessoas que eu me identifico muito, como o Garô, o Moisés, o Gregório, que foram usados por Deus para me ensinar sobre a palavra dele, né? A amizade que ficou até hoje foi muito importante para mim. Foi uma, vamos dizer assim, o princípio da minha vida cristã, né? Não foi ainda a época em que eu me firmei com Jesus, mas foi quando realmente eu comecei a ter os primeiros passos, a conhecer a Bíblia. E essa aí é a Bíblia, a primeira Bíblia que eu comecei a ler, que a gente adquiriu aí na igreja. Foi através dessa que a gente começou a ter, através dessa Bíblia que a gente começou a ter o aprendizado da palavra de Deus. Enfim, os anos se passaram e eu encontrei uma pessoa que muitos vão lembrar, o alemãozinho Leonardo. Ele conversou comigo e ele falou: Daniel, tem coisas na vida que a gente não sabe o caminho e nem sabe a semente que Deus planta, né, através das pessoas. E graças a Deus hoje eu entendo e me converti, me batizei, frequento a igreja. Então foi uma semente lá atrás que o Garô, junto com o Paulinho e também o Jorge Bozó, plantaram, e essa semente floresceu. Então glória a Deus por isso. Tudo que eu aprendi com a Bíblia, na Bíblia, da palavra, eu aprendi aí na igreja, no Rasmet, né? Minha professora Ravni, né? A Ravni, ela foi minha professora. Os cultos da escola dominical começavam às 2 da tarde. E a professora Ravni falou: olha, esse ano, no final do ano, sempre tinha um evento, né? E ela falou para mim: olha, você vai recitar o versículo João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Nossa, eu fiquei naquela... Cheguei em casa, contei para minha mãe, porque eu ia na frente. Veja que história interessante. Em 1972, o meu professor da escola dominical, Pascoal Necessian, ele fez um concurso para ganhar uma Bíblia. Olha, quem ganhou o concurso fui eu, foi em 1972, aqui está a dedicatória dele. Fez toda a diferença na minha vida, ganhar essa Bíblia, que é o roteiro da nossa vida, da nossa salvação. Fez a diferença na minha vida. E nosso irmão dirá que faz tempo que eu não vejo ele, estou com saudade de você, viu, dirá. E ele ensinava os corinhos, e ele cantava com a gente, ensinava os corinhos, a gente... Nossa, ele era muito animado, era o Silvio Santos do domingo, vamos dizer assim. E ele ensinava nós o corinho, ele tinha uma animação, ele tinha vontade, era muita vontade que ele tinha. Muitos momentos de felicidade com tudo isso. Por isso eu tenho só a dizer: obrigada, Rasmet, por tanto. Obrigado por nos permitir vivenciar momentos tão bons, de tanta alegria, e outros nem tão bons assim, que também fizeram parte do nosso crescimento. Eu não me afastei do Evangelho, continuo firme. Obrigada por me apresentar a pessoa mais importante da minha vida, que é Jesus Cristo. Feliz 90 anos
e que venham muitos pela frente. Que Deus tenha uma história muito bonita aí nessa igreja, com várias pessoas, né, vários jovens naquela época, crianças, que até hoje estão aí no Evangelho. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje, essas meninas que frequentavam o Grêmio, muitas são profissionais excelentes que estão no mercado de trabalho, advogadas, engenheiras, médicas e também donas de casas maravilhosas, né? Então, deu fruto. Parabéns a todos vocês que participaram e a todos que trazem os seus filhos para a nossa escola dominical. Meu garoto que sempre está correndo atrás de mim, para mim voltar, sempre batalhando pela minha volta para a igreja. Todos. Eu não tenho... Todos que eu sempre fui muito tratado com muito carinho, muito amor e carinho. E lembro do meu irmão também. Vocês cuidaram muito bem do meu irmão, sempre trataram ele muito bem. O Garavento Miredé, tive grandes ensinamentos com ele, e ele escrevia assim: Miguel e Sérgio, não faltem um culto, por favor, ele fazia assim. Então eu queria em especial mandar um beijo no coração de cada um que está aí. Eu espero no dia poder estar presente, no dia 24 de agosto, às 7 da noite. Mas desde já eu gostaria de dar uma mensagem para vocês realmente ficarem firmes com Jesus. Uma igreja muito boa, igreja somos nós, né? Mas congregar irmãos é bíblico, né? Então devemos fazer isso. E que sempre continue ganhando almas. Amém. Feliz 90 anos.